Está no ar Ciência Sem Limites, um programa dedicado a mostrar e demonstrar pesquisadores e pesquisas da Unesp, do campus de Bauru e demais unidades. Hoje nós recebemos a presença do professor Sérgio Tosi Rodrigues. Ele pertence ao Departamento de Educação Física. Nós vamos conversar um pouco sobre a sua vida acadêmica, sobre projetos de extensão e projetos de pesquisa. Bem-vindo ao Ciência Sem Limite, professor Tosi. Prefere que chame de Tosi ou de Sérgio? Como você quiser. Geralmente sou chamado de Tosi. Perfeitamente. Conhecido no campus, né, e no âmbito, né, como professor Tosi. Fale-me um pouco sobre a sua formação acadêmica, professor. Bom, João, fiz a graduação em Educação Física e Técnico Desportivo na Unesp de Rio Claro, de 1986 a 1989. Aí fiz o mestrado no Rio Grande do Sul, também na área de Educação Física, na área específica de aprendizagem motora, na cidade de Santa Maria, na Federal de Santa Maria, de 90 até 1994. E o meu doutorado eu fiz fora do Brasil, na Universidade de Calgary, no Canadá, de 1996 a 2000, foi a conclusão do programa. E hoje? Hoje o senhor ministra aulas somente na graduação ou já teve alguma passagem por algum programa de pós-graduação? No momento, eu ministro aula na graduação em Educação Física da Unesp de Bauru, e agora que a gente está começando com os programas de licenciatura e de bacharelado em Educação Física. Eu também tive algumas passagens pela pós-graduação. O primeiro programa que eu trabalhei na pós-graduação logo após o doutorado foi na Unesp de Marília, na filosofia, né? É um programa em filosofia da ciência cognitiva e filosofia da mente. E que tinha uma linha de pesquisa lá do programa que era percepção e ação. E logo após, acho que a partir de 2005, 2006, eu também participei um pouco do programa de Ciência da Motricidade da Unesp de Rio Claro, que é um programa do Departamento de Educação Física lá, e trabalhei um pouco naquele programa também. Então, agora, o senhor fez mestrado, graduação e mestrado no Brasil e após o doutorado no exterior. Tem muita diferença? Fale um pouco dessa sua experiência de ficar vários anos em outro país. O interessante, acho que de conhecer uma outra cultura, que junto com a cultura a gente aprende o crivo acadêmico, científico, né? Então, a maior parte dos aspectos são positivos, né? A gente costumava dizer no período que eu fiquei fora que no primeiro momento você vive uma fase das diferenças. Você fica aqui, não, o Brasil é assim, aqui a gente estava no Canadá, o Canadá é assado. Você fica o tempo inteiro comparando, os primeiros meses, talvez o primeiro ano. A hora que as coisas se acomodam, você passa a perceber que, apesar das diferenças que são naturais da cultura, você identifica melhor a função das coisas do dia a dia, não só da universidade, né? Então você acaba reconhecendo as semelhanças e, no final das contas, você começa a entender melhor a cultura deles, né? Tem a maneira de proceder. Acho que, particularmente em ciência, o nível de profissionalismo é uma coisa muito diferente, né? Um pouco é da cultura, né? Mas o rigor, né, do trato com a ciência é uma coisa que acho que diferencia a formação da gente. Acho que nada como você ter diferenças, não se trata de dizer melhor ou pior, né? Mas o compromisso de formação acadêmica acho que é muito bom. Um dos motivos de eu ter bolsa do governo brasileiro é justamente essa, que para o momento da área era justificável que um brasileiro saísse do país para aprender fora. Isso significa que, em princípio, a área precisava de conhecer culturas externas e conhecer academicamente a área, né? Então, foi esse o papel que eu acho que eu tive. Fui lá aprender. Interessantemente, eu fiz o programa na psicologia, né? Na área de percepção e cognição lá, mas eu fiquei meu tempo todo lá trabalhando num laboratório de biomecânica dentro da Faculdade de Educação Física. Quer dizer, perfeito. E isso refletiu nas suas aulas, refletiu na sua maneira de ensinar, e hoje o curso de Educação Física, onde você ministra aula, como é que ele está situado? Como é que você situa esse curso? Olha, acho que o nosso curso de licenciatura em Educação Física, né, uma vez que esse ano de 2012 que a gente começou a diferença entre bacharelado e licenciatura, então o curso nosso em andamento até então é o de licenciatura, acho que está muito bem conceituado, João. O departamento nosso tem tido condições, a gente tem sido bem avaliado nos exames que o governo federal propõe, e a gente vê na prática que os nossos alunos têm condição de estar inserido na pós-graduação, se tiver interesse,
de passar nos concursos públicos do Estado, por exemplo, para dar aulas de educação física. Nas diversas esferas de possibilidade de atuação do professor de educação física, a gente tem conseguido fazer muito bem o nosso papel de formação. Isso é gratificante. O próximo passo que a gente já está trabalhando, né, é a criação da pós-graduação, do mestrado em educação física. Parece estar engatilhado já. Isso, né? A gente tem uma proposta sendo analisada, né, na Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp. É uma parceria do Departamento de Educação Física daqui de Bauru com o Departamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Unesp de Marília. E, do nosso ponto de vista, a gente está se esforçando, né? A gente acha que tem uma boa proposta. Seria um programa em ciências da motricidade, em ciências... Como é que é o título do... Bom, vai abranger... Ciências do movimento humano. Ciência do movimento humano. Movimento humano. E com uma linha de pesquisa com ênfase no desempenho e outra na área de saúde, né? Que caracteriza a atuação nossa. Agora, o senhor falou em percepção cognitiva. Nós estamos vendo que essa é a sua área de atuação, é a sua área de pesquisa. Isso. Nós vamos querer que o senhor explique. E parece que o senhor criou um laboratório, o Lívia, em 2001, chamado Laboratório de Informação, Visão e Ação, pertencente ao departamento. Nós vamos que o senhor detalhe todo esse seu laboratório e as suas pesquisas daqui a pouquinho, logo depois de um breve intervalo. Ciência Sem Limites volta já já. Ciência Sem Limites está de volta. Hoje nós estamos recebendo o professor Sérgio Tosi Rodrigues. O professor Tosi, conhecido no campus de Bauru, pertencente ao Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências. A área de atuação dele é percepção cognitiva. O senhor pode explicar para quem está em casa ou para quem está nos vendo o que é percepção cognitiva? Que o nome é meio complicado, né? O termo não é percepção cognitiva, envolve percepção e cognição, quer dizer, o sentido da formação. A gente no laboratório está interessado em entender características principalmente da informação visual, mas também da informação sensorial geral que nós recebemos e como nós utilizamos essa informação no controle de movimentos. Por exemplo? Circunstâncias do cotidiano. Vamos começar a dirigir um automóvel. Então, estou na frente, andando numa rodovia com o meu automóvel, e eu estou recebendo informação visual continuamente e eu tenho que regular a direção que o carro obtém, eu tenho que frear de acordo com o apropriado, eu tenho que ultrapassar. Como é que eu converto essa informação? O que é importante? O que é que eu devo observar? Quanto tempo eu preciso olhar? Quais os detalhes? Esse tipo de coisa. A gente não tem feito pesquisas específicas com situação de trânsito, mas para dar um... Agora, quando que o senhor começou a se interessar por esse assunto? Por exemplo, formado em educação física, com doutorado na área de psicologia, mas dentro dessa área. Quando que despertou interesse em estudar tanto a percepção quanto a cognição? Olha, por interessantemente, foi na graduação. Experiência prévia, né, esportiva, eu pratiquei karatê desde criança, ainda pratico. E quando eu fui fazer meu trabalho de formatura da graduação, o tópico que me chamou a atenção, que é na área de comportamento motor, de aprendizagem motora, é o sincronismo de ação. Ou seja, a sutileza que nós temos para sincronizar os movimentos frente às coisas do ambiente. Sem consciência? Ou com consciência? Muitas vezes com consciência. A maior parte delas com consciência. É que o termo consciência é um termo difícil de ser tratado, né? Um debate muito forte, o que é o não consciente. Em linhas gerais, para tentar ser pedagógico, a gente está interessado em entender o movimento voluntário, que é sempre um movimento consciente. Quanto mais se pratica, quanto mais se faz, quanto mais automática a resposta fica, menor a atenção necessária para que eu deixe essa consciência disponível. Então, coisas do tipo, como eu dizia, dirigir um automóvel, você não lembra, por exemplo, quantas vezes você pisou na embreagem do seu carro para poder... Então, esse é um movimento involuntário? É um movimento voluntário, você quer pisar na embreagem, você modula... Mas você não tem consciência disso. Então, ele está num nível muito baixo de consciência. Você, logo depois, por exemplo, você sabe se você pisou ou não, mas uma informação muito sutil, mas você tomou a decisão de pisar, com base num arranjo de estímulos muito bem definidos e aprendidos. É exemplo de passar da marcha de terceira para quarta marcha e quando você olha no câmbio ali, você está em quinta marcha sem ter lembrado de passar de segunda para quinta.
Isso, quer dizer, o que interessa a gente, por exemplo, coisas que são frutos do processo de aprendizagem. Então, existe um termo genérico que nem sempre é muito bem utilizado na mídia esportiva, que é o reflexo. Se você usar uma ideia bem clássica e simples de reflexo, coisa mais simples, essas do tipo que o médico testa o seu joelho quando ele bate para ver se o trajeto nervoso está funcionando bem e sua perna se movimenta, né? Um reflexo patelar, esse é o extremo, é o mais simples do involuntário. Você não quer mover sua perna, o movimento se dá porque um estímulo foi dado. Então essa resposta ela é padronizada. Você não define como é que vai ser o movimento do seu joelho. Ele acontece de acordo com a característica do estímulo. E esse é o extremo do simples do reflexo. Esse é o objeto da sua pesquisa? Não, então, esse é o que a gente não está olhando. A gente olha, por exemplo, para características de organização do movimento. Então, é importante distinguir quais são os elementos importantes da informação visual disponível para quem está fazendo o movimento. Por exemplo, um goleiro vai defender um pênalti no futebol. Em que região do corpo do batedor do pênalti esse goleiro deve gastar atenção? Em que momento da corrida do batedor, por quanto tempo ele fica, ele olha na bola, ele olha no pé, e que esse tipo de característica pode ou não afetar o sucesso da defesa do goleiro. É esse tipo de fenômeno que interessa a gente no laboratório. Agora, em tudo isso, em milésimos de segundo. Sim, né? Sempre situações muito breves, né? Na escala dos milissegundos, né? Tá. E, atualmente, parece que o senhor desenvolve estabilização postural do olhar, é isso? Isso. Então, brevemente, o que eu estudei no doutorado era uma situação esportiva de tênis de mesa. A gente queria entender, basicamente, como o jogador de tênis de mesa olha a bolinha para conseguir acertar o alvo que lhe interessa. Ele tem uma bola que está vindo que ele tem que responder. Esse tipo de contexto, né, é altamente complexo na situação de esporte. A gente está dando um passo atrás no sentido de busca de mais simplicidade pelo sistema para tentar olhar como é que a postura do corpo inteiro está casada com a busca de informação visual. E quando eu falo a busca, João, eu estou falando do esforço do movimento dos olhos com o esforço da cabeça. O que é importante naquilo que eu estou vendo? Então nós podemos dizer que são posturas, olhares e os significados disso. Isso, quer dizer, o Você vai significado... responder daqui a pouquinho. Ciência Sem Limites faz um break, um breve intervalo, e na sequência nós voltamos com o professor Sérgio Tosi, que vai falar sobre postura, olhar e os resultados do que o corpo produz. Daqui a pouco a gente volta. Ciência Sem Limites está de volta. Hoje, do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências, nós estamos recebendo a visita do professor Sérgio Tosi Rodrigues. A área de pesquisa dele e atuação é percepção e cognição. Ele contou para a gente que ele pesquisa o movimento dos olhos em reação ao movimento das pessoas. Reação voluntária e involuntária, né, professor? Isso, quer dizer, o tema de movimento dos olhos está muito próximo das discussões sobre o que é voluntário e o que é involuntário. Por exemplo, se eu parar na frente de um espelho e chacoalhar muito a minha cabeça, rapidamente, uma série de reflexos para manter o meu olhar estável vão estar acontecendo. Mas e nas circunstâncias que eu preciso atencionalmente definir aquilo que eu quero e ficar um tempo buscando a informação? Então são características bem voluntárias. E eu me esforço para fazer isso quando eu mudo a cabeça, o tronco e a linha do olhar sobre um certo objeto, né? E ao mesmo tempo eu obtenho informações específicas durante aquilo, ou seja, posiciono os olhos, particularmente uma característica do ambiente, e deixo a luz depositada, por exemplo, na região central desse olho, que normalmente, por exemplo, para fazer a leitura eu preciso disso, preciso da informação mais detalhada, que é a informação dos cones, os tipos de fotorreceptores que a gente tem no centro da retina. É esse tipo de trabalho que o senhor faz no seu laboratório lá no Lívia, onde nós podemos ver imagens até de uma aluna colocando esses equipamentos e... Conta para a gente esse processo que o senhor consegue captar esse tipo de informação, que parece ser bastante complexo, né? Isso. Então, a gente, como eu estava comentando no bloco anterior,
nós estamos tentando olhar para uma situação controlada de laboratório, de uma situação muito simples de interação entre controle da postura, do tipo ficar em pé, parado, e o movimento dos olhos. Porque a literatura mais convencional, clássica, de neurociência, neurofisiologia, mostra que existe uma série de estruturas no sistema nervoso central que compartilham o controle dos olhos e o controle da postura. É um esforço coletivo do organismo para buscar informação, e a informação visual em particular. Então a gente está tentando organizar no laboratório situações do tipo que você viu lá. Você tem estímulos simples aparecendo, ou estímulos um pouco mais complicados, do tipo um vídeo de tênis de mesa, e você tem a atividade dos olhos daquela pessoa para assistir o vídeo, ou para seguir os estímulos que a gente apresenta. E a gente quer saber que tipo de efeito tem esse movimento dos olhos sobre a estabilidade da postura. E como é que, ao contrário, a postura afeta o movimento dos olhos. É a interação entre essas duas coisas. E essa é uma característica não tão aplicada, mas é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro. Eu estou no ponto de ônibus, aguardando o ônibus. Eu não fico lá parado, eu estou em pé. Estou modulando a mecânica para não cair, digamos assim, para continuar equilibrado, mas eu olho para que local que o ônibus vai, olho alguém que atravessou a rua. Estou o tempo inteiro buscando informação. Sempre meu olhar está em algum lugar, né? Mesmo que eu pisque, eu consigo ligar as partes entre... E por aí vai, voltou obtendo informação. Então a gente quer entender o básico do organismo, nesse sentido, para começar a olhar para as aplicações. E vale dizer que uma das aplicações que a gente está tentando é olhar para esses comportamentos bem básicos para diferentes populações. A gente tem um projeto bem no início. O senhor falou em projeto, esse de estabilização, o senhor recebeu alguma verba de órgãos de fomento? Recebemos já várias bolsas de iniciação científica, algum fomento específico para a estrutura do laboratório. A gente tem, falando genericamente, da FAPESP, tem bolsas da FAPESP, tem recursos da FAPESP, do CNPq, via PIBIC, que é o Programa de Iniciação Científica. Na minha formação tem bolsas da CAPES, do CNPq, quer dizer, o laboratório da fundação da própria universidade, também da Fundunesp. Existe um esforço coletivo da gente de buscar fomento para que a gente consiga os recursos mínimos, né, para buscar atingir essa meta de pesquisa. Agora, que tipo de medição o senhor faz? Por exemplo, a gente vê a pessoa aí numa plataforma com toda essa parafernália aí na cabeça, né? Com várias câmeras, onde é filmado, e que tipo de dados o senhor colhe disso? Olha, a gente tem, o dado básico, eu poderia dizer que é a cinemática e cinética tridimensional do corpo. Cinemática é a descrição, por exemplo, de posição, velocidade, características do olhar, da cabeça, do tronco do indivíduo, e das forças de reação do solo, basicamente que a gente calcula a projeção do centro de pressão sobre a plataforma de força, que é uma maneira clássica de descrever o controle postural. A gente olha para... A gente acha, né, que está o tempo inteiro parado, mas a gente está oscilando, né? E essas oscilações são que nós descrevemos numericamente. A gente tem sempre os dados em vídeo, que é uma coisa muito boa, intuitiva para o pesquisador conferir o que está acontecendo, mas todo o processamento mais matemático, a gente escreve as rotinas para analisar os dados, é feito com dado numérico, né? A gente tem dados de vídeo, por exemplo, na frequência de 60 Hz, são 60 pontos de dados a cada segundo sobre a linha do olhar do sujeito, né? Há quanto tempo o senhor está nesse projeto? A construção do laboratório, você vê que é logo depois do doutorado, é de 2001, né? E eu comecei a trabalhar em 1996 com o movimento dos olhos, no doutorado. Você aprendeu a usar o sistema e venho trabalhando aí uns 15 anos com o movimento dos olhos. Já tem alguns dados, já tem alguma conclusão, mesmo que superficial, não acabada, evidentemente, e que nós vamos obtê-las no próximo bloco. Ciência Sem Limites faz uma pequena pausa, hoje recebendo o professor Sérgio Tosi Rodrigues. Um instante só e a gente volta. Ciência Sem Limites está de volta, com a presença do professor Sérgio Tosi, do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências. Ele está falando sobre a pesquisa há mais de 15 anos, pesquisando a percepção do olhar humano, com referência à sua postura corporal. Professor, nós estamos no último bloco. O assunto é complexo. Há muitos anos pesquisando isso. O que o senhor pode passar para quem está em casa, quem está nos vendo, sobre alguns dados interessantes, já conclusivos, desse teu trabalho de tanto tempo? A gente tenta, eu não vou falar de uma pesquisa, vou falar mais no geral, João. Geral, isso. Eu acho que é importante, a gente tem
conjunto de medidas muito refinadas para tentar separar elementos da complexidade do comportamento motor humano. E a dificuldade na universidade é deixar as coisas possivelmente aplicáveis, para dar inclusive um retorno para a sociedade sobre o papel do pesquisador. Então, nesse caso específico do movimento dos olhos, a gente tem montado essa linha de pesquisa que eu estava comentando com você, de movimento dos olhos e postura, tentando interligar os dois, para aplicar para diferentes populações. A gente está começando um projeto com diabéticos. Existem dados na literatura que os diabéticos especificamente do tipo 2, sem nenhum problema, ou seja, o início dos problemas de diabetes, sem neuropatia, sem problemas de retina, essas pessoas têm maior dificuldade em estabilizar a postura quando você dá uma tarefa mais difícil, uma tarefa postural mais difícil. Isso em função da doença? Em função da doença. E a gente, por exemplo, está tentando avançar nesse caminho. Uma outra possibilidade que a gente tem começado um contato com uma escola que está vinculada ao Centrinho, que é o CEDALV, com deficientes auditivos. Muitas vezes o deficiente auditivo tem vínculo de problema com o aparato vestibular, que controla o equilíbrio, e as características da surdez. A gente está tentando dar início a um projeto tanto com adolescentes, adultos que trabalham com sinais, e também está vislumbrando alguma possibilidade de trabalhar com as crianças que fazem implante coclear lá dessa escola. Essas são possibilidades que eu estou mencionando, que ainda não tenho dados, mas a gente tem iniciado os contatos, está começando a dar para conseguir mostrar a possibilidade de ajudar essas populações, não só de enriquecer o conhecimento, como a nossa função básica, publicar os artigos, etc., mas resolver problemas mais práticos e aplicados dessas populações. Agora, na sua concepção, como é que seria esse tipo de ajuda? Como é que as suas pesquisas atuariam nesses segmentos que o senhor acabou de destacar? Como é que pode ser a ajuda para quem está em casa possa ter uma ideia, né, de como é que pode ser feita essa ajuda? Então, sempre, primordialmente, o ganho de aprofundamento da compreensão do fenômeno. Então, parece que é sempre hipotética a história. Então, assim, no caso dos surdos, para a gente conseguisse caracterizar como é que o desenvolvimento, ou seja, as mudanças ao longo do tempo de crianças que estão aprendendo a ouvir com implante coclear, por exemplo. Estou vislumbrando uma possibilidade. Esse tipo de coisa pode ajudar, por exemplo, no próprio processo, no treinamento que essas crianças têm durante o processo, compreensão do fenômeno dela. Alguma tecnologia que possa ser criada para facilitar, então, a qualidade de vida das pessoas. Isso sempre é o plano de fundo. Então, a gente tem, há um longo tempo, eu tenho trabalhado nessa compreensão, com aplicações, por exemplo, no esporte, que também poderia ajudar no treinamento desportivo, a compreender melhor o fenômeno esportivo. Então, esse conhecimento acumulado, uma hora ele deve ser aplicado para uma certa população num certo contexto. E a gente quer deixar essa aplicação muito técnica, muito produtiva. Mas essas coisas são empreitas da vida inteira, por exemplo. Eu estou mais ou menos no meio da minha vida acadêmica e ainda não vi grandes resultados por exemplo, que combinem muito bem com a expectativa da população. E a população está certa em procurar entender e cobrar da universidade o conhecimento que é a prática do dia a dia, que resolve os problemas que as pessoas enxergam. E o nosso esforço, que é como eu estou tentando mostrar, é o de olhar para problemas aplicados também. Você bebe um pouco na fonte dos problemas talvez mais complicados, mais teóricos, e depois tenta aplicar aquilo conhecido para populações mais específicas, para problemas mais particulares que têm um contorno bem de solução de problema do dia a dia. No seu interior, na sua visão, espera chegar aonde, além de ajudar uma gama imensa de pessoas? Não desanima, né, pelo fato de não conseguir resultados? Uma das coisas que eu acho que eu aprendi com as lutas e o karatê é essa coisa da disciplina e do esforço contínuo. Essas coisas podem acontecer depois da minha morte, vamos dizer assim. Essa coisa pode acontecer dados que, de repente, mostrem um caminho interessante, sei lá. Um certo tipo de pesquisa, com o movimento dos olhos, pode, de repente, alguém usar conhecimento para, sei lá, para criar uma tecnologia, para ajudar, por exemplo, um surdo. Pode ser uma tecnologia que ajude, por exemplo, um deficiente visual, porque a questão da postura, a gente fez também trabalhos com cegos há um tempo. Então, existe a possibilidade de aplicação, mas elas não estão no foco direto da pesquisa. Ela vem num segundo momento, quando as circunstâncias são favoráveis. Primeiro você tem que levantar os dados, levantar as hipóteses, os problemas e tentar obter um resultado. E me parece que o senhor já está convidado, o senhor já está convidado para um novo programa, porque o senhor tem um trabalho muito bonito de extensão, que é o ensino de karatê e aikido, é isso? Isso, exatamente. Nós temos 2 projetos aí já bastante tempo, desde 2002, 2004, um projeto de como você diz, de karatê e um de aikido aberto a toda a população, né, a partir de 10 anos de idade até
Sem Até nenhum quando limite, aguentar. até quando puder, exatamente. E na sala de dança, exatamente. E na sala de dança e no ginásio de esportes lá do Departamento de Educação Física, estamos aguardando todos, de graça para a população. Tá, muito obrigado. Professor Sérgio Tosi Rodrigues, cientista, Departamento de Educação Física. Contatos com o professor no www.fc.unesp.br. Os projetos de extensão Karatê e Aikido têm início no ano letivo. Entre em contato, se interaja, que você vai ser muito bem beneficiado. Ciência Sem Limites, ponto final, volta numa nova oportunidade. Até lá!